Olá, alunos do oitavo ano, boa tarde, professora Suzana, História. Hoje nós vamos falar sobre o Iluminismo. O Iluminismo, que foi a principal corrente filosófica de pensamento, cultura, sociedade e economia existente durante o século XVIII. O século XVIII também é chamado de século das luzes ou da ilustração. A palavra iluminismo deriva do latim illumine e quer dizer aquilo que dá luz, aquilo que fornece então claridade aos pensamentos. Uma referência importante que nós temos, vocês já devem ter observado quando estão fazendo a leitura de revistas em quadrinhos, quando o personagem tem uma ideia, aparece uma lâmpadazinha, né? Aqui ao lado da cabeça dele. É sinal de que ele teve um momento de clareza, ele teve uma nova ideia. Então o iluminismo buscava isso, trazer o novo. Era um movimento que defendia a razão, é chamado de cosmológico. A palavra cosmologia é a união de dois termos, cosmo, que quer dizer o mundo, né? O todo, e logia, que quer dizer estudo. Então, é uma forma racional e crítica de pensar o mundo. Era isto que o iluminismo defendia, a razão sobre todas as coisas, e combatia a cosmogonia. Como já sabemos que cosmos significa o todo, gonia quer dizer a explicação através de mitos e crenças. Então, o iluminismo não buscava isso. Pelo contrário, ele valorizava a razão e também o conhecimento. Muitos pensadores se destacaram no iluminismo porque combatiam essencialmente uma forma de política chamada de antigo regime ou de absolutismo. Absolutismo quer dizer o governo concentrado na mão do rei. Então, os filósofos iluministas, os pensadores iluministas, eram totalmente contrários a este tipo de governo. Eles acreditavam, em sua essência, na democracia, num governo da mão do povo, que o povo exercesse a sua liberdade de expressão, de direitos e também liberdade política. Os pensadores que mais se destacam no iluminismo: John Locke, François Voltaire, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. É de Voltaire, por exemplo, a frase que diz: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, falando sobre liberdade de expressão em um mundo em que os reis não permitiam que as pessoas se expressassem, rompendo com sua vontade. Montesquieu faz a divisão do poder em três. O poder não está apenas concentrado na mão do rei. Nós temos o surgimento do executivo, do legislativo e do judiciário. John Locke acreditava na liberdade política e também na liberdade de expressão, combatendo assim o antigo regime. E Jean-Jacques Rousseau acreditava que as pessoas deveriam exercer de forma livre e tranquila a sua escolha política. Os governantes, antes do iluminismo, eram os reis que acreditavam na teoria do direito divino, que acreditavam que o seu poder vinha de Deus. E Jean-Jacques Rousseau era totalmente contrário a isso, acreditava que as pessoas deveriam escolher os seus representantes, ou seja, deveriam votar, acreditava no processo eleitoral e na livre escolha política. Alguns reis começam a ficar amedrontados diante das ideias dos pensadores iluministas, porque elas se espalham pelo mundo, né? O iluminismo influenciou a Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ele influenciou a independência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, que eram colônia da Inglaterra, influenciou inclusive um processo no Brasil que foi a Inconfidência Mineira. Os ideais liberdade, ainda que tardia, que estão na bandeira de Minas Gerais, também são referências iluministas, né? Nós temos lá o triângulo equilátero, os três lados iguais, representando a igualdade, então, para todas as pessoas. Muitos reis e rainhas começam a ficar preocupados com esse movimento que está se espalhando pelo mundo e começam a fazer pequenas movimentações políticas e sociais, mas são movimentações que ficam apenas no campo da superfície. Elas não têm
uma adequação profunda para as pessoas. E devido a não ter uma movimentação profunda, esse movimento fica conhecido como despotismo esclarecido. E os reis que compunham este movimento são chamados de déspotas esclarecidos. 3 ficam muito conhecidos, que é Catarina da Rússia, José II e Guilherme. Catarina é da Rússia, José de Portugal e Guilherme, que é da Prússia. São os principais representantes, então, do despotismo esclarecido. O iluminismo, então, é esta corrente de pensamento que valoriza a razão, que valoriza a liberdade e, acima de tudo, valoriza o pensamento crítico, ok? Boa quarentena a todos, cuidem-se, continuamos na próxima aula.